Olá, alunos do Clube Garra Concurseira. Eu sou o professor Celso Costa e vamos para mais uma aula de matemática. Bom, continuando nossas aulas de matemática, hoje nós falaremos de uma unidade de medida que muito nos interessa, que é sistema monetário. Todo mundo gosta de dinheiro, certo? Na verdade, a gente gosta do que dá para comprar com dinheiro, na verdade, né? Então vamos lá. Basicamente, no mundo inteiro, nós temos o mesmo padrão de conversão para dinheiro, que é a unidade básica do país. Vamos falar do Brasil, que é mais fácil da gente entender, porque é o dinheiro que a gente utiliza no dia a dia. Deixa eu colocar aqui então, sistema de medidas, que é a nossa aula principal, sistema de medidas. A gente já estudou sobre medidas de comprimento, medidas de volume, que é o litro, medidas de massa, grama, quilo. Agora a gente vai falar sobre medidas monetárias, mais precisamente do real. Porque o real, ele é a moeda brasileira. Moeda brasileira. O símbolo do real é um R e um cifrão. E ela é bem fácil de fazer os múltiplos e submúltiplos. Porque o dinheiro, a gente utiliza a unidade padrão do país, no caso nosso é o real, e a única divisão que nós temos é os submúltiplos dele. Ou quando você tem moedas menores que um real. Aí a gente tem uma subdivisão que a gente chama de centavos. Centavos. Olha só, centavos vem de cente. Cente vem de cento. E cento quer dizer 100. 100 alguma coisa. Então se a gente falar 100 centavos, é a mesma coisa que falar um real. Ou seja, o real é dividido em 100 centavos. Então a gente pode dividir o real em 100 centavos. E de 0 até 100, a gente fala centavos. A gente não tem um submúltiplo para falar que 10 centavos é uma quantidade de real. Não, é centavos. De 0 até 100 é centavos. E de 1 até o infinito é real. 1 real, 2 reais, 100 reais, 1000 reais, 1 milhão de reais. É sempre reais. Então, olha só, nós temos algumas moedas que a gente utiliza. Os padrões das moedas são 1 centavo, que é 0,01 real. A representação é sempre com um R, cifrão na frente. 1 centavo, 0,01 real. A próxima moeda que a gente tem, 5 centavos, RS, 0,05 reais. 10 centavos a gente escreve dessa maneira, ó. RS 0,10 ou 0,1, vai dar no mesmo. A próxima moeda que a gente tem é de 25 centavos, 0,25. Depois do 25 temos o dobro dela, que é de 50 centavos, RS, R cifrão, 0,50. E daí por diante. Depois da de 50 temos a moeda de 1 real. Antigamente a gente tinha nota de 1 real, né? 1 real. Depois temos a nota. As notas são de 2 reais. Temos a nota de 5 reais. Temos a nota de 10 reais. Não sei se vocês lembram, um tempo atrás tinha a nota de plástico de 10 reais. Foi uma nota comemorativa. Durou pouco tempo também. Mas tem gente que ainda tem ela guardada de coleção. Temos a nota de 20 reais. De 50 reais. A de 100 reais. E a mais recente, porém ela ainda é bem rara, né? Porque dificilmente a gente vê uma, é a de 200 reais.
Essas são as notas do sistema monetário brasileiro. Quem é mais antigo lembra que antes de 1994 existiam muitas moedas, muitas divisões, subdivisões. A gente trocava uma nota de 1.000 ou 1.000 notas de um por uma nota de outro tipo. Naquela época, sim, era mais complicado da gente fazer as conversões. Tinha que fazer de múltiplos, submúltiplos. Hoje não. Hoje é bem mais simples, porque a gente fala ou reais ou centavos. São essas as divisões que nós temos. E os cálculos com moedas, com dinheiro, ela é bem simples, porque é uma conta de mais, de menos, de vezes, é aritmética simples. Aritmética com números inteiros, né? Com números usando vírgulas, quando você está tratando com moedas. Se for um número com cédula, ou seja, notas de papel, é mais simples porque é um número completo, é um número natural. 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200. Tá bom? Então, a nossa aula referente ao sistema monetário é basicamente esse. Por quê? O que nos interessa é o sistema monetário brasileiro, que a gente utiliza o real. Para não terminarmos aqui, a gente pode concluir a nossa matéria de sistemas de medidas com uma medida que é muito importante também. Olha só, deixa eu só adicionar uma página em branco para a gente falar dela. A última medida que a gente vai falar aqui, que vai tomar nota, é a medida de tempo. Professor, tempo? Mas tempo não segue o mesmo padrão dos outros. Exatamente, por isso que eu deixei ela por último. Porque o padrão de tempo não é da unidade decimal, da unidade centesimal, como a gente viu com área, ou da unidade milesimal, quando a gente viu com volume, com cubos. O tempo ele segue um padrão diferente. Por quê? Olha só, a menor unidade de medida de tempo que a gente tem são os milésimos. Mas a gente quase não usa milésimos. Milésimos é mais utilizado para experiências físicas, para experiências químicas. É usado em laboratório. Os mais comuns para a gente são segundo. O segundo, a unidade de medida dele é o S, a letra que representa essa unidade de medida. Depois do segundo, nós temos o minuto. O minuto, ele é medido, representado com MIN. Por que não é só o M? Porque o M a gente já utiliza como letra de unidade de medida do comprimento, o metro. Depois do minuto, um conjunto de minutos, a gente pode falar que é uma hora. A hora é representada pela letra H. Um conjunto de horas, nós temos o dia. E o dia a gente fala que é dia mesmo, D-I-A. E assim por diante, dia, semana, mês, ano. E tem muitos múltiplos do tempo. A unidade básica é o segundo. O segundo é o que está no Sistema Internacional de Medidas. Depois do segundo temos o minuto, hora, dia, semana, mês, ano, biênio. Biênio é quando a gente tem 2 anos. Uma década. Década é a cada 10 anos. Década. Lembra do decamέτro, decâmetro, decalitro? Década, 10 anos. Temos o século. O século é quando a gente tem 100 anos. Deixa eu anotar aqui. Década, 10 anos. Um século, 100 anos. Um milênio. Milênio. O próprio nome já diz, né? Milênio, 1000. 1000 o quê? 1000 anos. Tá bom? Mas o importante pra gente aqui é saber fazer os cálculos de segundo, minuto e hora.
Por que segundo, minuto e hora é importante a gente saber fazer cálculo? Porque o dia, semana, o mês é simples de fazer. Um dia a gente sabe que são 24 horas. Então se a gente quiser saber quantas horas tem 6 dias, 6 dias vezes 24 horas, 6 vezes 24. Mas os cálculos de segundo, minuto e hora, eles são meio, como que eu posso dizer, complicados. Por que complicados? Porque ele não segue, como eu falei, ele não segue o sistema decimal, ele segue um sistema de 60, ou seja, hexagemal. Tá? Hexagonal. E segue o sistema de 60, 60, 60. O minuto, a gente sabe que tem 60 segundos, né? Então, o minuto tem 60 segundos. A hora, a gente sabe que tem 60 minutos. Tá? Então, 60 minutos, 1 hora. 60 segundos, 1 minuto. E o segundo, ele é a unidade básica do sistema de medidas, básica do sistema internacional. Então, a gente consegue fazer conversão de segundo para minuto e para hora. Esses 3 carinhas aqui são os mais importantes da gente saber fazer os cálculos. E na verdade ele é bem simples. Ele é complicado da gente entender porque é 60 minutos, 60 segundos. Não é 10 segundos, 100 segundos. Seria mais fácil de fazer o cálculo, fazer rapidão de cabeça. Mas olha só como que a gente faz a conversão dessas medidas. Deixa eu colocar mais uma página aqui em branco. Página em branco, vamos lá. Temos aqui então o segundo, o minuto e a hora. Segundo, minuto e hora. Bom, eu sei que 1 minuto vale 60 segundos. Então, se eu quiser saber minuto, quantidade de minutos em segundos, o que a gente faz? Multiplica por 60. 1 minuto vezes 60 dá 60 segundos. 2 minutos vezes 60 dá 120 segundos. É dessa forma. Como hora é 60 minutos, são 60 minutos, né? 1 hora é igual a 60 minutos, a gente pode fazer o mesmo esquema. 1 hora, se eu quiser converter para minutos, eu multiplico por 60. Olha que legal. Bom, professor, então, peraí. Eu já aprendi que quando a gente converte quilômetro para metro, eu multiplico. E quando eu converto metro para quilômetro, eu divido. Então, se eu quiser transformar segundo para minuto ou minuto para hora, eu vou dividir também? Exatamente, meu querido. Olha só, se eu quiser transformar segundo para minuto, eu vou dividir. Dividir por quanto? Se você multiplicou de minuto para segundo 60, você divide de segundo para minuto 60. Exatamente. Divide 60. Aqui é a mesma coisa, de minuto para hora, eu vou dividir por 60. Legal? Interessante, né? E se eu quiser, professor, se eu não quiser transformar a hora para minuto, depois para segundo, se eu quiser direto, de hora para segundo. Bom, 60 vezes 60. 60 vezes 60 é igual a 3.600, certo? Então, simplesmente eu vou pegar de hora para segundo, eu vou multiplicar direto por 3.600. Multiplica por 3.600, você já chega no tempo em segundos. Então, quer dizer, 1 hora equivale a 3.600 segundos. Se você contar 3.600 segundos, você vai ter passado 1 hora. Da mesma forma, se eu tiver em segundos e quiser passar direto para horas, eu divido por 3.600. Simples, né? Segundo para minuto, divide por 60. Minuto para hora, divide por 60. Minuto para segundo, você multiplica por 60. Hora para minuto, você multiplica por 60. Hora direto para segundo, você multiplica por 3.600. E se você quiser passar de segundo direto para hora, você divide por 3.600. Bem simples. Então vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui
de conversão de tempo. Conversão de tempo. Digamos que o Fábio estude, deixa eu ver, 2 horas por dia. 2 horas por dia. Legal? Quantos minutos o Fábio estuda por dia? Ah, professor, é fácil. De horas para minuto, basta eu pegar essas horas e multiplicar por 60, né? Exatamente. 2 vezes 60 vai dar 120. Ou seja, o Fábio estuda 120 minutos por dia. 120 minutos por dia. Ah, legal, professor, entendi. Professor, se eu quiser saber quantos segundos ele estuda por dia, eu sei que são 2 horas, mas quantos segundos são? Não, bem simples. Você pode pegar esses minutos que você já tem, 120 minutos, transformar para segundos, ou seja, multiplicar por 60, ou pegar direto 2 horas e transformar para segundo. Como que a gente faz para transformar hora para segundo? Multiplica por 3.600. Então seria 3.600, 3.600 multiplicado por 2 horas. 0, 0, 6 vezes 2 dá 12, 3 vezes 2 dá 6, mais 1, 7. Ou seja, ele estuda 7.200 segundos por dia. Ah, tá, professor, agora estou entendendo, legal. Ah, bem simples, né? Exatamente, é bem simples, meu amigo. Vamos fazer o inverso agora. A gente tem agora a Mariana, que estuda, que trabalha, vamos ver, 14.400 segundos. 14.400 segundos. Ela faz um estágio, tá? 14.400 segundos por dia. Ela trabalha esse tempo. Professor, quantas horas ela trabalha? Quantas horas ela faz de estágio? É simples. Se a gente quer saber horas, a gente está em segundos, a gente tem o valor em segundos e quer saber para horas, a gente divide por 3.600. Então vai ficar 14.400 dividido por 3.600. Eu vou cortar aqui e cortar aqui. Olha só. 144 dividido por 36. A gente tem 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, a gente pode cortar. Vai dar o mesmo resultado. 144 dividido por 36 vai dar exatamente 4 horas. Viu só como é fácil? É bem simples. Parece um bicho de 7 cabeças, mas na verdade é bem simples da gente fazer essas conversões de tempo. Tá? Sabendo que 24 horas é um dia, ou seja, um dia tem 24 horas, a gente pode saber, pode adivinhar quantas, adivinhar não, a gente pode, sabendo que o dia tem 24 horas, a gente pode fazer o cálculo de quantas horas o Fábio estuda por semana. Se ele estuda todos os dias, nos 7 dias da semana, é bem simples. A gente faz 2 horas por dia vezes 7 dias. A gente sabe que ele estuda 14 horas por semana. Tá? 14 horas por semana. Ah, professor, tá. E quantos minutos são isso? É simples. 7 dias, ele estuda 2 horas, né? 2 horas. Ou seja, o total de horas é 14 horas por semana. Beleza, na semana são 14 horas. Se eu quiser transformar a hora para minuto, quero saber quantos minutos ele estuda. 14 horas vezes 60. 14 vezes 60, bem simples. E 14 vezes 60 é, vamos lá? 60 vezes 14. 6 vezes 4 dá 24. 1 vezes 6, 6 mais 2 dá 8. Ou seja, 840 minutos na semana. 840 minutos por semana que ele estuda.
Legal? Ah, legal, professor, entendi. Então, se ele estuda 2 horas por dia, em 7 dias são 14 horas. 14 horas é a mesma coisa que 840 minutos. Isso. E se você quiser converter esses 840 minutos para segundos, você multiplica por 60 de novo. Se você fizer o inverso, se você tem a quantidade de segundos, você multiplica por 60, você descobre a quantidade em minutos. Você multiplica não, você divide por 60, né? Você tem segundos, você divide por 60, você tem os minutos. Se você tem a quantidade de minutos, você divide por 60, você vai ter a quantidade de horas. Legal? Pessoal, muito obrigado por essa aula e até a próxima. Valeu!